Voltamos aqui pela TV Horizonte, conversando agora com a doutora Patrícia Salomão. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, Cir. Pois é. Vamos continuar falando dos problemas do INSS, das pessoas que estão aposentadas. Tem um tal de pente fino aí agora no INSS, que as pessoas estão, aquelas pessoas que já se aposentaram, principalmente por invalidez, estão chamados para fazer assim, um teste final. Pode ou não voltar ao trabalho? Pois é, assim, isso está acontecendo demais. As pessoas aposentadas por invalidez há muitos anos, alguns casos 30, 15, 20, chega até 30 anos, e o INSS está convocando essa operação Pente Fino, que é com a alegação de combater fraudes. Tem casos que realmente algumas pessoas estão aposentadas por invalidez e que já estão capacitadas para o trabalho. Mas essas pessoas não pediram para se aposentar. O próprio INSS se aposentou essas pessoas. Então, elas ficaram fora do mercado de trabalho, ainda que talvez tenham uma capacidade, mas tenham uma doença, talvez não incapacitante, e aí a situação é muito delicada. Essas pessoas realmente têm que procurar uma ajuda profissional, né? Procurar um advogado da confiança delas e verificar o que pode ser feito, né? Manter essa aposentadoria, entrar com a ação na justiça para isso, ou ver se já podem se aposentar por tempo ou por idade. Então, o caso tem que ser avaliado, porque é uma realidade, as pessoas estão sendo chamadas, tem que fazer a perícia, é obrigatório fazer aquelas que estão dentro da lei ali, e aí as pessoas realmente têm que buscar uma orientação profissional. Aquele telespectador que receber, então, essa nova chamada tem que atender, mas deve procurar o profissional antes de fazer a perícia? Até pode fazer a perícia antes, porque ela precisa realmente ter a negativa. Mas é bom procurar para verificar se tem os laudos médicos e tudo. Porque, às vezes, as pessoas vão lá e elas nem laudo têm, vão lá fazer a perícia na maior inocência. Então, é importante essa orientação. Mas tem que fazer a perícia. E depois disso, tem que agir realmente buscando orientação. Eu fico me lembrando aqui, eu tenho uma irmã que ficou praticamente torta por causa da coluna, né? E ela começou a ter problemas seríssimos de saúde. Custou se aposentar pelo INSS, o INSS, ela não passava nas perícias porque, mesmo mostrando a curvatura dela, né? Ela ficou curva. Por causa a perícia achava que estava tudo bem, né? Até que um dia encontrou um médico que a examinou e falou: nossa senhora, a senhora era para estar aposentada há mais tempo, né? Agora, mulher, você conhece mulher, né? Mulher para de trabalhar? Não. Hein? Pois é. A mulher trabalha dentro de casa. E isso não? É outro detalhe, assim, as pessoas têm que saber, quem está aposentado por invalidez não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Pois é, não estou dizendo remunerada, estou dizendo a mulher dentro de casa, ela trabalha. É verdade, verdade. Dentro de casa ela não para de trabalhar. A gente para não trabalhar só se estiver de cama, como Nossa, diz. e é até difícil, não é? Ó, gente, mas tá bombando aqui de perguntas, vamos a elas? Vamos mandar brasa. A Lúcia, que é do Barreiro, obrigada pela audiência, ela pergunta para a doutora Patrícia: o INSS negou meu pedido de salário maternidade, alegando que não tinha carência mínima, pois quando meu bebê nasceu, eu tinha pago apenas 4 meses de contribuição. Pergunta a Lúcia: eu tenho direito? Pois é, Lúcia, tem que analisar o caso concreto, porque às vezes o cliente não passa a informação todinha, né, nessa situação aí. Mas é importante explicar essa questão da carência. Existe, porque é igual um seguro de um carro, você não vai lá e faz o seguro depois que o carro bateu. Não vale, né? Exatamente, vai lá, faz o seguro. Então, a Previdência tem essa questão da carência mínima para alguns benefícios. Plano de saúde também, Exatamente, também você não pode ir lá depois que está doente, Se ela tivesse, antes de ficar grávida, começasse a pagar... Ela teria que ter 10 contribuições. São 10? 10 antes do parto para contribuinte individual. Então, ela tinha só 4. Quando é empregada, não há essa carência. Mas no caso dela, teria que ter as 10 contribuições. Exatamente por isso. Senão a pessoa vai lá, fica grávida, começa a pagar... E aí tá tudo bem, né? E recebe o salário maternidade. Qual outra pergunta, Vem Patrícia? aqui, bombando. Silvia, do bairro Betânia. Olá, Silvia. Pergunta: eu sou professora em uma escola estadual e tenho tempo de contribuição no INSS, onde sou concursada. Eu gostaria de saber da doutora Patrícia se posso me aposentar no INSS e também no serviço público. Olha, essa dúvida é muito comum mesmo. O que acontece? As pessoas, né, primeiro que professor pode acumular aposentadoria, que é uma das coisas que a Constituição permite, né? Quais são as profissões, doutora, que pode? Na verdade, são os de professores, né, e de médico. Tem que olhar a situação, cada caso, de cada regime, né? Entendi. Mas é possível essa acumulação diferente de, por exemplo, você, né, em outra profissão. Mas outra coisa que é importante saber é que em regimes separados podem. Então, a pessoa pode aposentar pelo INSS e pelo Estado, por exemplo. Eu tenho um caso típico, né?
de um sujeito, de um senhor que trabalhou durante muitos anos como funcionário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Mas, ao mesmo tempo, ele pagou Previdência. Ao mesmo tempo, ele pagou a Previdência como autônomo. Pagou a Previdência como autônomo. Não deixou de pagar a Previdência religiosamente mais de 35 anos. Quando ele se aposentou no serviço público, ele também pediu aposentadoria na época era INPS. É isso aí. Na época INPS. E foi negada a aposentadoria dele. Aí ele entrou com uma ação na justiça, né? E essa ação ficou mais de 20 anos. Eu sei que ele recebeu uma bolada considerável. Ó, que coisa boa. Então, essa situação exatamente essa que o Assis explicou aí. Pode acumular, né, de regimes separados, não é essa proibição. A reforma queria ter mudado isso, mas por enquanto não vai mexer. Então, é importante fazer um planejamento nesse caso. Eu estou pegando muito casos de professores para verificar se vai averbar tempo de um para o outro. O que é melhor fazer? Também não é simplesmente decidir assim, eu vou me aposentar nos dois e pronto. Eu tive um caso de um cliente semana passada que a gente usou um tempo do INSS para ele averbar e já conseguia se aposentar no serviço público antes da reforma. E que fez a diferença, exatamente. né? E aí ele deixou um tempo lá para depois se aposentar lá por idade, por exemplo. Então, é preciso verificar essa situação, mas que é possível direito, só que cada caso tem que ser analisado Por exemplo, separadamente. um professor público que, quando começou a trabalhar como professor, recebia o pagamento, o Estado fazia, mas a pessoa pagava INSS. Depois, esse tempo de contribuição ao INSS foi incorporado, quando ela passou no concurso e foi ser professora normal no Estado, esse tempo foi incorporado. A reforma da Previdência prevê isso ainda ou vai ser proibido? Sim, é totalmente possível. Ele vai averbar esse tempo sem problemas nenhum. Bombando aqui. Pode ir? Pode ir lá. O Joaquim, obrigada, Joaquim. Ele é do centro de BH. Ele está falando o seguinte: eu trabalhei como vigilante por mais de 10 anos. Pergunta, tem algum direito? Então, vigilante até teve uma decisão atual aí do STJ, que inclusive o vigilante que não faz porte, né, o uso de arma, né, Arma o de porte fogo. de arma, que também tem direito. Isso aí são os casos de aposentadoria especial, né, de periculosidade e insalubridade. Então, o que acontece? Esse tempo que ele trabalhou como vigilante, ele vai valer, no caso do homem, 40% a mais. Então, 10 anos viram 14. Mas isso também tem que ter orientação. Uma coisa boa. Tem que ser comprovado direitinho. Então, assim... Inclusive, tem que ter trabalho noturno, né? Tem que olhar todas as situações. Tem que ter o PPP dependendo da época, pode ser só por profissão. Então, tem que olhar o caso direitinho, mas é possível sim, tem que correr atrás. Quer dizer, o tempo é incorporado a mais, 40%. Isso aí. Desde que ele comprove tudo direitinho. E o INSS, infelizmente, tem deferido muitos casos, mas aí a pessoa tem que ir para a via judicial. Não tem jeito. Joaquim, pode ser que você tenha direito, hein? Não perde tempo não é mesmo? Tem a pergunta aqui do Almir. O Almir é de Santa Luzia. Alô, Santa Luzia. Estou afastado do trabalho e estava recebendo o auxílio doença, mas o INSS cancelou o benefício. E agora, doutora Patrícia, o que eu tenho que fazer? Olha, Almir, infelizmente, isso é o que a gente mais recebe todos os dias. É meio que, digamos, o carro-chefe do escritório. É a maior procura, né? Porque realmente a pessoa está lá recebendo auxílio-doença. Aí um ano, quando ela vai lá pedir o primeiro, tende a ser deferir e tal. Mas, de repente, ela não melhorou, a empresa não aceita ela de volta, o médico do trabalho fala que ela não está capacitada, mas o INSS indefere o benefício e pronto. E aí a pessoa só resta para ela a via judicial, não tem jeito, tem que procurar realmente, aí tem que olhar direitinho, olhar os laudos periciais, se for o caso, levar um médico assistente técnico, fazer da melhor forma possível para tentar que esse benefício seja mantido. É dureza, né? O advogado, no caso da senhora, a senhora pode, por exemplo, exigir uma perícia fora do ambiente da perícia para comprovar que a pessoa está realmente com problemas e não pode voltar? A justiça já faz, né? Já tem os peritos judiciais que fazem essa perícia lá. Então, é separado do INSS, e o INSS leva um assistente técnico dele, né? O médico perito dele. Sei. E a pessoa pode levar um médico dela também. Porque aí, ali vai ficar mais fácil ter um laudo favorável a ela, né, Assi?
porque ela vai ter ali, né, o médico perito da justiça, teoricamente, ele ali tá, como, né, ele é imparcial naquela causa, né? Ele tem a fé pública porque ali. o perito do INSS vai lá para tentar comprovar que o sujeito pode voltar a trabalhar. Exatamente. Então, ele vai passar por uma perícia judicial e muitos casos são restabelecidos direitinho, se a pessoa tem como comprovar e tudo, a incapacidade. A incapacidade, ela é relativa, às vezes, que tem muito a ver também com a profissão que a pessoa exerce. Faz, né? Então, às vezes, mesmo a pessoa achando que ela está incapacitada, o médico dela, mas às vezes o perito entende que ela não está incapacitada porque ela realmente ainda consegue fazer aquele trabalho dela. E isso é muito relativo, né? É muito complexo. A linha é muito tênue. Muito, né? muito mesmo. Olha, tem uma dúvida aqui sobre união estável, hein? Oi, Neuza, ela é lá de São Joaquim de Bicas, obrigada pela audiência. Ela fala o seguinte: moro com meu companheiro há mais de 20 anos. Se um de nós morrermos, o que teremos que fazer para conseguir a pensão, doutora? Olha, a Neuza está sendo precavida, digamos assim. É o que mais a mulher faz, se precaver. Porque, via de regra, as pessoas já nos procuram depois que já faleceu. E aí eu fui pedir a pensão no INSS e foi indeferida porque falou que eu não tenho documento para comprovar a união estável. A Neuza já está pensando na coisa antes. Cuidado, mas ela hein, Neuza? falou que é o caso dela ou do marido, hein? Então, o que acontece? Isso é muito importante, essa procura antes. Por quê? Porque a pessoa precisa ter comprovação documental, além da testemunha. Então, por exemplo, é importante que o casal tenha uma conta conjunta. Então, se não quiser fazer um documento de união estável no cartório, que pelo menos tenha comprovando de endereço em nome dos dois. A maioria, às vezes, não tem. Não tem, não chega nada, e aí né? fica muito complicado comprovar. Só por fotos não vai, né? Exatamente. Então, comprovando de endereço, é importante ter esse cuidado. Vai lá e muda uma das contas para em nome de um, né? Conta de luz, conta de água, aluguel, né? Seja o que for. Conta conjunta no banco, abre uma conta e fica com os dois. Seguro, se fazem seguro de vida, coloca Eu acho que o marido da Neuza não vai querer fazer seguro de vida, mas não. Mas ele tem que fazer para ele também, porque e se a Neuza falecer? Doutora Patrícia, a senhora me manda novamente para os anos 70, quando nós começamos a campanha de emancipação da mulher. Foi praticamente em 70, né? Começou nos anos 60. Outro dia, né, a gente? campanha de emancipação da mulher, né? E então, o Diremando Pinheiro era um cantor de sambas, né? E que estava sendo entrevistado num programa da Rádio Jornal do Brasil. Aí o locutor perguntou, o Simão Cury, que era o saudoso Simão Cury, falou assim: ô Diremando, você que é um sambista, que gravou tanta coisa bonita e tal, e etc. Porque antes a música era sempre o homem reclamando da mulher, né? Só reclamando. Fazendo. Aí, o que você está achando dessa campanha de emancipação da mulher? Ele falou assim: ô Simão, eu sou meio burro. Você podia trocar isso para mim em miúdos? Aí ele falou assim: é a mulher ter os mesmos direitos dos homens. Então, muito justo, muito justo. A mulher lá em casa morreu, só deixou a casa para outra arrumar. Eu não tive direito a nada. Pois é, então. Aí, no dizer, caso, o marido da Márcia, ele também tem direito. Neuza. Da Neuza, também. desculpa, também tem direito à pensão. Ó, o marido vai querer fazer aí o seguro de vida, não, viu? Então, gente, tem mais perguntas aqui. Luzia, oi, Luzia, obrigada pela audiência do bairro São Benedito. Tá falando o seguinte: meu pai é aposentado, está acamado. Ele tem direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria? É um direito que muita gente não conhece, né? As pessoas, quando elas estão... Na lei já prevê a aposentadoria por invalidez. Se ficou incapacitado no sentido de depender da ajuda de outras pessoas, né? Digamos, nesse caso dele, acamado. A pessoa não sai sozinha de casa, às vezes não se alimenta sozinha, né? Tem que ter alguém vigiando. Não toma nenhum banho, né? Tem que ter um tomador de conta ali o dia todo. Ela tem direito a esse acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria dela. Mas a lei e o INSS só defere para os casos de aposentados por invalidez. As demais aposentadorias... Tem esse detalhe aí. As demais estão numa briga na justiça. Os processos estão suspensos e aguardando decisão Se final. É um direito do aposentado, ou seja, aposentado por invalidez ou não, a pessoa está necessitando. Pois é, porque é uma lei injusta, né, assim? Aí os outros, e o aposentado por idade, o aposentado por tempo, e o pensionista... É como o home care no plano de saúde, né? Exatamente. Então, isso aí e as pessoas têm que correr atrás, sim. Doutora Patrícia Salomão, o nosso tempo venceu. Deixa o seu telefone aí, por favor. 3221-9497. 3221-9497. Patrícia, Joe, até amanhã. Gratidão e alegria. Um abraço pro Luiz de Betim, tá mandando um abraço para você. Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço, saúde para vocês e até amanhã.